Pois é, turma, mesmo sem entrar nas quadras desde a final do US Open, quando foi batido pelo Medvedev por 3-0, o Djokovic está no centro de mais uma polêmica envolvendo a pandemia. E o que aconteceu dessa vez? É o seguinte, o governo da Austrália, palco do primeiro Grand Slam da temporada em janeiro, finalmente determinou de forma categórica que para você entrar no país a partir de agora, são necessárias 2 doses de vacina, a menos que você tenha tomado a vacina que só necessita de 1 dose. Mas como a maioria precisa de pelo menos 2 aplicações, algumas já até na 3ª dose, qualquer pessoa para entrar na Austrália precisa estar com pelo menos 2 doses de vacina ministradas. E não é segredo para ninguém que, vamos dizer assim, o Djokovic não é exatamente um grande entusiasta da vacina. Ele já deixou claro várias vezes que não se vacinou, inclusive coloca em risco a própria participação no Australia Open por causa dessa exigência da vacina. E percebam o tamanho, a dimensão da questão e por isso que ela vira uma polêmica. O Djokovic é disparado a maior figura do Australian Open. Vale lembrar que dos 20 títulos de Grand Slam dele, 9 foram conquistados em Melbourne. Portanto, é a grande figura do torneio, o maior vencedor do primeiro Grand Slam da temporada. A possibilidade de não contar com Djokovic na Austrália realmente é um fato que mexe muito com as entranhas ali do mundo do tênis. Mas vale lembrar que o Djokovic não é o único. Ele representa um grupo ali, até razoavelmente grande, de atletas, de tenistas que ainda não foram vacinados, ou pelo menos que ainda não se manifestaram publicamente em relação a terem tomado a vacina. Calcula-se hoje que esse número esteja entre 30% e 35%. Outro ponto que a gente precisa deixar claro aqui para alimentar as reflexões, e só lembrando, como eu sempre falo para vocês, toda a ideia, toda a reflexão, toda a opinião que vocês tenham, aproveitem o espaço de comentários aqui embaixo e deixa lá, esse espaço é de vocês, turma. É onde eu tenho a possibilidade de interagir, por isso que eu acho que é o espaço mais legal do canal. E evidentemente, aquele recadinho básico, se você curte esse conteúdo desenvolvido especialmente para o tênis, então por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, são gestos tão simples. Aqui embaixo tem um inscrever-se, é só clicar ali, clicar no gostei. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda a gente a desenvolver esse material, a desenvolver esse grupo que a gente criou aqui em torno do tênis no YouTube. Mas voltando ao que eu falava para vocês, muita gente estranhou, falou que é um absurdo, só lembrando que essa questão de exigir vacinas para entrar em países não é muito nova, muito pelo contrário, isso já existe há muito tempo e eu posso falar para vocês até por experiência própria. Em 2001, quando eu trabalhava na época no Estadão e fui escalado para fazer a Copa América na Colômbia, tive que tomar vacina da febre amarela. E essa vacina naquela época valia por 10 anos, não sei como que está hoje. E eu tomei em 2001, em 2007 eu novamente fui escalado para cobrir a Copa América, só que dessa vez na Venezuela. E novamente havia a exigência, a obrigação de você tomar a vacina para entrar no país. E como ela vale por 10 anos, eu tinha tomado em 2001, fazia 6 anos que eu tinha tomado, entendia que não precisava tomar. E de fato não precisava, só que eu precisava carregar o comprovante de vacinação. E quando eu fui passar no aeroporto, sem o comprovante, não teve jeito, não tem essa de buscar lá nos arquivos, nada disso. Tive que tomar novamente para conseguir embarcar para a Venezuela. Então, exigências de vacina são relativamente comuns. Então, não tem nada a ver com o momento da Austrália. E muita gente pensa o seguinte, bom, se é só isso, imagino que o Djokovic vai se render, vai lá tomar a vacina e resolver o problema da forma mais simples possível. Pois é, não é bem assim que parece caminhar a solução desse problema. Vale lembrar que não é de hoje que o Djokovic tem algumas posições questionáveis em relação à pandemia. O ano passado, ele organizou um evento, uma espécie de tour com alguns outros jogadores de exibição. Vocês lembram que ele reuniu em Belgrado? Começou em Belgrado, que é a cidade dele na Sérvia, mas a ideia era fazer uma pequena excursão pelo mundo com um torneio de exibição no meio da pandemia. E o que aconteceu? Obviamente, muita gente que foi assistir os jogos ficou contaminada, o vírus circulou, vários atletas que participaram do evento
também contraíram o vírus. O Dimitrov até postou nas suas redes sociais, ele ali deitado, se recuperando, anunciando que tinha sido contaminado. Enfim, deu tudo errado, foi um desastre, a ponto do Djokovic ter que vir publicamente pedir desculpas. Por isso, turma, que eu entendo que a solução para esse problema não vem exatamente de um processo de conscientização. O que eu imagino que vai acontecer, e agora é a minha análise, a minha reflexão, e aí eu quero compartilhar isso com vocês e pedir a de vocês também. Lá no final, como eu sempre falo, no espaço de comentários, vocês coloquem ali o que vocês pensam sobre isso. Bom, vamos lá. Eu entendo da seguinte forma, e por isso que eu usei o termo pressão no título e na thumb desse vídeo. O Djokovic tem dois lados que o pressionam demais. Primeiro, a opinião pública. Embora o número de pessoas que se recusam a tomar a vacina ou que ainda não entenderam a necessidade ou ainda não veem ou ainda não se sentem seguros para tomar a vacina seja grande, o número de pessoas que aderiu à vacina, que teve essa consciência, é muito maior. Então você se posicionar contra a vacina hoje em dia, digamos que não pega muito bem para a sua imagem diante da opinião pública. E aí entra o segundo lado da pressão. Primeiro é a opinião pública, o segundo são os patrocinadores. Então imagina um cara como Djokovic, Federer, Nadal, esses jogadores, essas figuras, personalidades, esses caras trabalham com ali 10 grandes marcas que se aliam a eles, que relacionam a sua imagem a deles. Então quando você tem alguma atitude que é vista pela opinião pública de uma forma ruim, negativa, esses caras não gostam, porque a imagem deles está relacionada à sua. Segundo, imagina a quantidade de ações, de eventos que essas marcas programam para competições como os Grand Slams. O que eles querem? Eles querem visibilidade, eles querem vitrine, e nada melhor no mundo do tênis do que os 4 torneios de Grand Slam. Então, quando o Djokovic fala, olha, não sei se eu vou disputar o Australia Open, imagina para esses caras dessas empresas que já estão com tudo planejado, tudo organizado, as ações todas fechadas para acontecerem na Austrália, com repercussão mundial, e aí esses caras falam que sim, como assim não vai participar? Quer dizer que eu vou ter que ligar para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus parceiros e falar que tudo que a gente programou, todos os produtos que a gente imaginou lançar, todos os eventos que a gente imaginou fazer, os eventos, porque os tenistas não vão para esses torneios apenas para jogar. Tem uma série de compromissos comerciais, sociais ali. Então você tem que almoçar com fulano, você tem que jantar com cicrano, você tem que tirar fotos, você tem que gravar vídeos, você tem que fazer campanha. Tem uma série, uma agenda intensa de compromissos extra-quadra. E não dá simplesmente para virar para todo esse mundo de pessoas e de interesses e falar assim, desculpa, eu não estou convencido de que preciso tomar a vacina, então eu não vou disputar. Imagina essa pressão em cima do atleta, no caso, em cima do Djokovic. E é daí que vem, no meu modo de entender, o principal ponto de convencimento do Sérgio. Se não de convencimento, mas que o faça abrir mão dessa ideia e, de fato, tomar a vacina. E só lembrando outro detalhe, o Djokovic há pouco tempo, ele deu uma entrevista falando que a partir de 2022 ele vai ficar muito mais seletivo em relação aos torneios que ele vai disputar. Então vai acabar com essa história de jogar 16, 18, 20 torneios numa temporada. Que agora ele não está preocupado mais com ser número 1 do mundo, com semanas como primeiro lugar, isso tudo ele já conquistou. Que a única preocupação dele agora são os grandes eventos, ou seja, os Grand Slams, eventualmente os ATPs 1000, e os torneios de seleções que ele quer fazer com o time da Sérvia. O resto, ele vai enxugar demais. Mais um motivo para os patrocinadores insistirem e pressionarem para que ele vá disputar o Australian Open, já que a quantidade de eventos, de vitrines, vai ficar tão reduzida assim na agenda dele, então os poucos que sobraram, esses sim, você não pode perder de maneira alguma. Então, turma, é nesse ponto, é aqui, no dinheiro, no compromisso comercial, financeiro, que eu entendo que o Djokovic vai ceder, vai tomar a vacina e sim, estará em Melbourne em janeiro de 2022.
Mas e aí, o que vocês pensam sobre tudo isso? É polêmico, é delicado, eu sei disso, mas eu faço muita questão de ouvir vocês, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Então, mais uma vez, use o espaço de comentários aqui, deixa a reflexão de vocês sobre o que a gente tratou aqui no vídeo, sobre o que a gente não tratou também, é um espaço legal para deixar sugestões, enfim, o pensamento que vocês acharem que seja o mais coerente, o mais interessante nesse caso. E evidentemente, mais uma vez, o recadinho básico, se você curte, se você acha importante, legal ter um conteúdo aqui no YouTube direcionado exclusivamente para tênis, especialmente para tênis, então só dá um cliquezinho ali em gostei, segue a gente, pelo menos 3 vezes por semana a gente solta vídeo aqui sobre tênis para vocês e vamos tentar fechar, aumentar esse núcleo tenístico aqui no YouTube. Combinado, turma? Então mais uma vez obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.